Apresento-vos, provavelmente já conhecem, mas os nossos pastores, Avani e Danilo Gugeral, eles são os responsáveis do Celebrando Restauração em todos os ministérios, e eles vão conduzir aqui a nossa sessão. Então eu passo de novo a palavra aos nossos pastores. Obrigado. Obrigado, Tiago. Malta, estão todos a ouvir bem, o som chega bem aí, aos vários locais, ok? Mais uma vez, são todos bem-vindos. É muito bom ver o que Deus está a fazer aí no sul de Moçambique, não é? Isto nos emociona muito, ou me emociona muito, mas sei que posso também falar pela AVA. E desde já eu apresento a doutora Ângela. Também poderíamos fazer aqui uma longa lista. Ela tem um bom palmarés. Este ano ela foi campeã nacional. Eu sei que ela não liga muito a isso, pelo Sporting, que é muito raro isso acontecer. Ela também é psicóloga social da saúde e faz parte da nossa equipa do Celebrando Restauração. E é uma das coordenadoras do Gabinete de Psicologia e Saúde Mental. Então, Ângela, podes ligar o teu micro, já te vou lançar uma pergunta, tá bom? Como vocês sabem, podem ir lançando perguntas ali no chat, tá bem? Então, vamos lá, Ângela. O que são as emoções? Afinal, o que é inteligência emocional? Vamos começar logo. O que são as emoções? Ok. Pronto, eu vou só dar assim uma breve definição do que é inteligência emocional para depois percebermos o que é que são as emoções, ok? Então, a inteligência emocional é uma das várias inteligências que nós, enquanto seres humanos, temos, ok? Hoje em dia existe uma teoria que fala que é a teoria das múltiplas inteligências, e entre elas nós temos a inteligência emocional e que se crê hoje que é muito mais importante propriamente até do que a inteligência intelectual e por aí, porque podemos ser muito inteligentes intelectualmente, mas se nós não tivermos uma inteligência emocional bem estruturada, vamos ter problemas ao nível dos relacionamentos, em qualquer área da nossa vida, ok? Então, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e os sentimentos pessoais nossos e dos outros. Portanto, é esta capacidade que o ser humano tem de identificar e lidar com as suas próprias emoções e com as dos outros. Permite-nos reconhecer as emoções e os seus significados, as suas relações, as suas razões e as situações que as originam, ok? São influenciadas pela experiência de vida e estão sempre em processo de evolução. Ou seja, a inteligência emocional constrói-se ao longo da vida. Okay? Há sempre possibilidade de melhorar a nossa inteligência emocional. Ok? Pronto, sabendo o que é inteligência emocional, agora podemos definir então realmente o que são as emoções. E não há uma definição exata da palavra emoção ou do conceito de emoção, e não há nem sequer a quantidade de emoções que existem, porque há muitas emoções, ok? E há uma certa tendência para se confundir emoção com sentimento, são coisas diferentes. Agora, o que se sabe é que o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, ou seja, nós, enquanto seres humanos, somos capazes de sentir, de ter várias emoções, dependendo das situações, não é? Portanto, e também os sentimentos que cada emoção proporciona a cada pessoa, por exemplo, a mesma emoção pode-me proporcionar a mim um sentimento diferente do pastor Danilo ou à pastora Ava. Portanto, uma emoção pode suscitar vários sentimentos, depende do contexto de vida de cada pessoa, ok? Há dois psicólogos, pelo menos, que definem o número de emoções em 8 emoções básicas: confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Isto é o que Robert Plutchik diz.
Mas depois o Paul Ekman diz que há 6 emoções básicas. Portanto, há um leque de emoções muito grande, mas há emoções básicas que todos nós, que são aquelas que saltam mais à vista e aquelas que são muito mais frequentemente experienciadas. Que é a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o desgosto e a ira. Portanto, temos aqui 2 psicólogos com uma leitura diferente relativamente ao número de emoções, mas todas elas são emoções básicas, ok? Não sei se quer perguntar alguma coisa aqui. Não, eu achei muito interessante tu dizeres que uma emoção só pode gerar em cada um de nós sentimentos diferentes. Podes dar um Exatamente. exemplo? Podes dar um exemplo assim concreto? Por exemplo, Alguém está a olhar para um sorvete. uma Muito promoção, bom. uma promoção no emprego. Imagine, eu recebo uma promoção no emprego e há um outro colega que também recebe. Uhum. Eu posso ficar feliz portanto, recebo essa promoção, posso ficar feliz por essa promoção, mas o meu colega que também recebeu portanto, uma promoção parecida com a minha, pode não ficar feliz porque ele não esperava que se calhar a promoção dele fosse maior que a minha. Está a ver? Ou até eu próprio também posso experimentar uma emoção de várias formas. Esta promoção que eu recebi no trabalho, que poderia, portanto, traduzir-se numa felicidade, ao mesmo tempo pode não ser, porque eu podia estar à espera de algo melhor. Ou seja, é diferente, difere do contexto, do contexto de cada pessoa, ok? É E interessante tem se calhar pensarmos também, um pouco. tem também Sim, se calhar a ver com as expectativas, não é? exatamente, Gestão exatamente, de com as expectativas que cada pessoa tem, exatamente. Por isso diz que depende dos contextos de vida de cada um, depende de situações específicas de cada um. Hum. A palavra emoção, ela tem a sua raiz na palavra latina ex movere, quer dizer, de mover para fora. Por isso não é um sentimento, é um ato, é uma atitude quase, não é? Portanto, mover para fora, ou seja, alguma coisa que sai para fora, ou seja, reagir, afastar-me, reagir naturalmente às emoções. É diferente de sentimento porquê? Porque a emoção é uma sensação física, ok? E é emocional também e é provocada por um estímulo, que pode ser um sentimento. A emoção pode ser provocada por um sentimento, ok? Ou por um acontecimento. E cada pessoa vivencia as emoções, como eu já disse lá atrás, de formas diferentes. Há pessoas que sentem alegria e choram, e há outras que sentem alegria e riem. Há Sim. pessoas que vão a um casamento e ficam emocionadas e choram, e há outras que ficam emocionadas, mas traduzem a sua emoção através do riso, pronto, de um senso de alegria, ok? Então, cada um tem a sua forma de sentir. O sentimento é uma consequência das emoções. Podes repetir, Ângela? O sentimento é uma consequência das emoções, ok? De acordo com a experiência de cada pessoa, de acordo com cada personalidade, de acordo com cada cultura, com cada criação. Ou seja, todas estas coisas influenciam na forma como nós sentimos as emoções. Lá está, sentimos as emoções, ok? Emoção, sentimento, ok? As emoções são reflexos inconscientes do ser humano e os sentimentos são mais conscientes. Sim, nós temos mais consciência dos nossos sentimentos e podemos não Exatamente. perceber que tipo de emoção, portanto, existe. Eu até já ouvi Exato. aquela expressão dores sem nome, porque às vezes não se consegue identificar o que se sente. Exato. Isso tem um nome. Há pessoas que sofrem de uma grande dificuldade em expressar as emoções. Não conseguem dar nome àquilo que estão a sentir. Isso é uma perturbação, é uma incapacidade que pode ter origem neuropsicológica.
Então, e chama-se alexitimia. A alexitimia é exatamente a incapacidade de expressar as emoções. Há pessoas que dizem, epá, não estou bem, não sei, olha, mas não sei dizer o que é que estou a sentir. E há pessoas que não, pode ser uma coisa de momento, mas há pessoas que não conseguem mesmo, não conseguem traduzir por palavras o sentimento, aquilo que estão a sentir. Normalmente, quando se sofre de alexitimia, convém sempre ter acompanhamento psicológico, porque há todo um processo terapêutico que pode ser feito. Ok? E isso tem a ver com aquilo que tu disseste no início, que é nós sempre nos podermos tornar mais inteligentes emocionalmente, não é? Exatamente, exatamente. Dessa capacidade de Exato, das emoções dos outros, não é? E isto exatamente. beneficia bastante a nossa vida. Eu iria perguntar-te, então, para que servem as emoções? Para que servem as emoções? Ok. Então, as emoções São são, úteis? são muito úteis, não é? As emoções são muito úteis porque elas permitem-nos adaptar, não é? Ao nosso meio ambiente, adaptar-nos às diversas situações que nós vamos experienciando. Quem tem uma inteligência emocional saudável tem um processo de adaptação também muito mais saudável, não é? Portanto, quem tem problemas em termos de inteligência emocional tem mais dificuldade em lidar com as diversas circunstâncias que podem surgir, com os relacionamentos, a nível familiar, a nível de trabalho. Então, as emoções são adaptativas. Elas ajudam-nos a adaptarmos-nos, portanto, ao dia a dia, ao nosso viver diário, não é? São importantes por causa disso. Yeah. Qual é o impacto das emoções no modo como nós interagimos uns com os outros e connosco próprios? O impacto das emoções. Aquilo que há bocado eu disse, não é? Relativamente à questão das emoções nos ajudarem a adaptar. Nós somos seres sociais, certo? Nós não nascemos para viver sozinhos e sem nos expressarmos, sem expressar afetividade, etc. E nós precisamos, enquanto seres sociais, de relacionamentos, não é? Nós somos construídos através das interações que vamos estabelecendo ao longo da nossa vida. Quando nós nascemos, nós somos como uma tábua rasa. Então, nós temos que ser ensinados, ok? E então, nós aprendemos e desenvolvemos a nossa inteligência emocional ao longo da vida, pelas interações que vamos estabelecendo com as pessoas que nos rodeiam. E nós começamos, o primeiro lugar de desenvolvimento da nossa inteligência emocional é a nossa casa, a nossa família, não é? Esse é o primeiro lugar. Então, a maneira como nós desenvolvemos a nossa autoestima, o nosso autoconceito, vai influenciar as nossas emoções. E quem é que nos ajuda a construir a nossa autoestima e o nosso autoconceito? São as pessoas que estão à nossa volta. Então, se nós somos criados num ambiente familiar desestruturado, nós vamos construir uma autoestima e um autoconceito que não corresponde à verdade acerca de nós, ok? E o que é que vai acontecer? Vamos ficar tolhidos na nossa inteligência emocional, não vamos saber desenvolver as nossas emoções, não vamos saber reconhecer ou tentar ou perceber ou ajustar as nossas emoções às circunstâncias da vida. E temos Okay? agora a situação pandémica, não é? Que afeta a nossa vida de um modo geral, não só a parte económica, mas social, conjugal, familiar, né? Pais, filhos, etc, etc. Então, uma pessoa que esteja emocionalmente saudável, mas também mais capacitada, né? Teoricamente terá conseguido melhor interagir com todo o stress negativo, né? Todos os medos, as inseguranças, as notícias de Exato, insegurança, né? exatamente. Hoje dizia-se uma coisa, depois daqui a 2 semanas já não era bem assim com aquela vacina, então muita dissonância. Exato.
Daí tu teres dito no início que a inteligência emocionalmente hoje acaba por ser das mais importantes, né? Mais importante do que a inteligência intelectual, social e espiritual. Exatamente. Exatamente, exatamente. Exatamente, porque lá está a inteligência emocional, portanto, nós reconhecermos as nossas emoções, saber identificá-las, saber o que está por trás delas e saber geri-las, não é? Vai nos ajudar a lidar com estas surpresas desagradáveis, por exemplo, como aquilo que aconteceu com a pandemia. Nós encontramos imensas situações e nós sabemos que os problemas de saúde mental cresceram, não é? Nesta fase da pandemia, exatamente porque as pessoas não estavam preparadas emocionalmente para lidar com algo que veio mudar completamente as suas rotinas, não é? E depois há aqui uma questão que tem a ver com os relacionamentos. Nós sabemos que a inteligência emocional é fundamental para nós desenvolvermos boas relações, bons relacionamentos, e também sabemos que há muitas famílias que têm relacionamentos muito superficiais, porque exatamente não existe, provavelmente, de parte a parte, essa inteligência emocional desenvolvida, não é? Então, neste contexto de pandemia, estar 24 sobre 24 horas juntos, mesmo sendo família, é muito diferente de estarmos juntos ao final de um dia ou num fim de semana, porque nós estamos ali 24 horas ali com as mesmas pessoas, não é? Com as mesmas rotinas, e se não houver realmente uma capacidade individual de saber gerir e adaptar as emoções e controlar as emoções, vai haver conflito e vai haver muita confusão, não é? Sim. Tens falado da palavra desenvolvimento. Eu noto que tens usado bastantes vezes essa palavra e parece-me muito sábio, não é? Pois nós estamos sempre em desenvolvimento, mesmo quando regredido, é um desenvolvimento, digamos, para baixo, né? Regressivo. Eu tenho aqui uma outra pergunta que Ângela, tem a ver com as experiências traumáticas. É verdade que a pandemia trouxe algumas, mas no contexto familiar, que tu disseste, né, que é a nossa primeira estufa, né, porque se nós fôssemos plantas, seria a nossa primeira estufa, o nosso primeiro ambiente, exatamente, né, para desenvolver. Então, experiências traumáticas, de que forma podem influenciar ou condicionar o desenvolvimento emocional? Ou seja, pancadas a nível emocional, físico, abuso, etc. Como é que podem bloquear ou não, ou até desbloquear? Podes desenvolver essa temática e vocês podem pôr aqui mais perguntas, está bem? Podem pôr perguntas muito práticas. Vamos pôr então Ok. Como eu disse no início, e já disse várias vezes, e isto é mesmo muito importante nós retermos isto, nós não nos autoconstruímos, somos construídos pelas interações que vamos desenvolvendo ao longo da vida. Então, a influência do contexto familiar é extremamente importante na construção da inteligência emocional. Nós somos uma espécie de puzzle, somos construídos com diversas influências. Então, quando se nasce numa família que é uma família desestruturada, que já traz um histórico de uma inteligência emocional pobre, de lá para trás, obviamente que isso vai influenciar de uma forma muito negativa o desenvolvimento, vai tolher até o desenvolvimento da inteligência emocional. E pode acontecer dependendo do trauma, dependendo da experiência traumática que a pessoa viveu, podem-se perder habilidades emocionais que mesmo já depois, na vida adulta, e mesmo já depois de se fazer até terapia, não se conseguir recuperar totalmente, porque há coisas que a gente aprende que são na infância, e que se nós não aprendemos na infância,
vai ser muito difícil aprender ou desenvolver na vida adulta. Então, Fica ali o bloqueio, não é? exatamente, porque há ali um bloqueio. Agora, a psicoterapia ajuda porque ajuda-nos a identificar isso e ajuda-nos a perceber que nós reagimos daquela forma porque houve aquele bloqueio na infância, não é? E que, apesar de nós já não podemos regressar à infância para que aquela habilidade emocional seja desenvolvida, podemos aprender a trabalhar com ela, sabendo que há uma tendência para reagir daquela forma que foi devido àquela situação. Então, há uma forma de gerir isso, ok? Mas, efetivamente, a inteligência emocional ela começa a ser desenvolvida logo desde a infância. E se nós, desde sempre, desde pequeninos, desde que nascemos quase, não é? Se nós não temos se sofremos abusos, seja eles de que tipo forem, abuso Era isso que eu te ia emocional, perguntar, Ângela. Era isso que eu te ia perguntar. Podes, assim, concretizar, chamar as coisas pelos nomes mesmo? exato. Que tipo de abuso? Porque às vezes eu notei que havia coisas que eu achava que eram normais e afinal hoje estão no catálogo dos abusos. Pois, Mas na minha infância, pré-adolescência, aquilo era normal. Como o meu pai de vez em quando tirava o cinto, claro que eu também merecia, entre aspas, né? merecia entre aspas mesmo, não é? Aspas Pois, mesmo, mas naquela geração, é, exato. então pronto. O meu pai encheu o saco, avisou-me várias vezes, eu continuei a ser preguiçoso, ou um rótulo qualquer diferente. Uhum. Ele, pá, pegava no cinto, acontecia poucas vezes, mas eu ficava marcado. Yeah. Aquilo era quase uma tortura. Eu não sei se a malta da Coreia do Norte consegue fazer melhor, né? Uhum. Ou a malta da CIA. Então, que tipo de abusos? Dai um catálogozinho, porque nós Sim, podemos achar algumas coisas até não, carinhosas. exato. Lembro-me, por exemplo, que um tio meu chamava uma prima que tinha síndrome, a uma filha dele que tinha síndrome de Down, chamava-lhe Bruxinha. A alcunha dela, desde pequenina, era Bruxinha. Uhum. Mas isso era um gesto carinhoso, então ela era a Bruxinha, né? Depende se ela sabia o que é que significava a palavra bruxinha. Porque Ela se ela não sabia. soubesse, se ela não soubesse o que é que a palavra bruxinha significava, ela viria sempre essa palavra como algo positivo na vida dela, não é? Agora, se ela souber o que é uma bruxinha ou uma bruxa, ela vê que não é uma coisa boa, que não é uma coisa, ela vê que não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva, não é? Ela iria perceber que a palavra bruxa está associada a coisas más, não é? Então ela ia desenvolver uma ideia sobre ela própria que não correspondia àquilo que ela era, ou seja, ela ia ser, epá, mas estão-me a chamar bruxinha, então é porque eu devo ser uma pessoa má. Eu devo, e então todos os sentimentos e emoções dela Má, seriam geridos. má ou feia ou Exato, ou diferentezinha. feia, mas normalmente a bruxa está associada a ser má, não é? A fazer coisas más para os outros, não é? E então ela iria desenvolver a sua inteligência emocional e o seu conceito sobre si própria, como vendo-se sempre como uma pessoa má, ou seja, mesmo que não é confiável, que não é ok, mas há Então, muitos Ângela, tipos de uma abusos. lista de abusos. Falou, Isso seria talvez um sim. abuso verbal, não é? Sim, são os abusos verbais. Por exemplo, temos vários tipos de abusos. Temos os abusos emocionais, não é? Em que Como é que se faz isso? a criança pode ser vítima de chantagem emocional, pode ser colocado nela um peso de responsabilidade. Por exemplo, no caso de crianças de pais separados. Às vezes os pais colocam pesos nos filhos, não é? Às vezes não dizem as coisas que têm para dizer diretamente um ao outro e depois acabam por dizer isso aos filhos, de maneira a que os possam transmitir ao outro lado. Então temos esse tipo de abusos emocionais, não respeitar a individualidade, não respeitar a privacidade da própria criança, porque a criança também tem a sua privacidade, não é? Estar constantemente a ouvir
a ouvir que ela é burra, que ela não sabe fazer nada, que a irmã é melhor que ela, ou seja, todo o tipo de palavras, de adjetivos que deitam abaixo, ok? São abusos emocionais, que normalmente se traduzem verbalizando, né? Abusos físicos. Constrói crenças limitadoras, porque no caso de serem crianças e filhos, né? Exato. Ou crianças da escola dominical, ou da escola mesmo, Ou da esse outro. escola mesmo, exato. As crianças Eu podem posso dar começar a um exemplo acreditar que muito elas são prático. aquilo, não é? Que elas podem começar a acreditar que Exatamente. são aquilo. E como tu disseste há Elas pouco. começam a acreditar. Uhum. Eu posso dar um exemplo de um caso que eu conheci. Eu conheci uma jovem que ela tinha uma má relação com o pai. O pai, pronto, ela é uma pessoa muito complicada, tinha uma má relação com a mãe e depois tinha também uma má relação com a garota. Portanto, ele não era um pai carinhoso, incentivador, antes pelo contrário, estava sempre a deitar a miúda abaixo, a compará-la com outras miúdas da família, e que ela era uma burra, e que ela não sabia fazer nada, e que ela não tinha jeito para nada, e a miúda foi-se convencendo disso, porque ela nunca se esforçou na escola, portanto nunca foi uma miúda que conseguiu tirar um curso, ou conseguiu ir longe, e eu lembro-me que na altura ela fez consultas de psicologia com uma amiga minha, e uma vez em conversa com essa minha amiga, ela disse-me, olha, ela é uma miúda super inteligente, o problema dela são os bloqueios que ela tem por causa das coisas que o pai lhe diz. Ela é inteligente, mas ela não acredita que é inteligente. E aquilo limitou de tal maneira que ela acabou por engravidar muito jovem ainda, pronto, depois foi viver com o namorado e nunca fez nada, ela nunca desenvolveu nem a inteligência intelectual dela, nem a emocional, exatamente não porque ela não fosse inteligente, mas porque ela estava bloqueada. Aquilo que o pai lhe dizia, para ela era verdade. Era uma falsa crença. São as tais profecias autocumpridas. Alguém nos diz que nós somos de uma determinada maneira e mesmo que nós não sejamos, nós acreditamos que somos, porque aquilo está sempre a ser repetido aos nossos ouvidos, não é? E nós acabamos por acreditar e acabamos por nos comportarmos como se realmente fôssemos assim. Exato. Mas depois temos os abusos sexuais, que esses aí matam emocionalmente as pessoas. Os abusos sexuais matam, literalmente, matam as pessoas emocionalmente. Vamos fazer um zoom sobre isso, porque cada vez se esconde menos, pelo menos aqui no contexto português. Em Moçambique não sei, mas há muito abuso, né? Muito tipo de abuso sexual, e não precisa ser violação, né? Para ser abuso sexual. Sim, não precisa. E depois lá mais para a frente, quando fizermos o Zoom, as pessoas vão perceber exatamente o que é isso do abuso sexual, não é? E, por exemplo, em termos do abuso sexual, podemos dizer que muitas vezes o que é que acontece? Acontece que as pessoas que sofrem que sofreram de abuso sexual na infância, e o que leva muitas vezes as crianças a não dizerem, é exatamente o medo delas próprias acharem que são elas as responsáveis por isso, que foram elas que provocaram a situação. Na realidade não é verdade, não é? Yeah. E as crianças crescem com essa culpa que as tolhe emocionalmente, não é? E uma autoestima Depois também temos a negligência, exato, temos a negligência parental. A negligência parental pode-se traduzir de duas formas: extremo autoritarismo ou então permissividade. Ou seja, as crianças precisam, para construir uma autoestima saudável, as crianças precisam de ter limites, mas não limites que lhes cortem as asas. Aqui há tempos eu vi um post no Facebook muito interessante, que até partilhei, que era realmente uma criança com umas asas e a mãe por trás com uma tesoura, e que dizia que nós devemos ajudar os nossos filhos devemos cuidar dos nossos filhos, não é? Mas não devemos cortar-lhes as asas, ou seja, temos que os ensinar
que os preparar para a vida, mas também temos que os deixar correr os seus, vá lá, não é riscos, mas temos que lhes dar a capacidade deles também tomarem decisões, não é? Exato. E o autoritarismo em excesso tolhe a capacidade de decidir, ok? E depois desenvolve também, leva também a criança a desenvolver na vida adulta um problema sério no que diz respeito à autoridade. Exatamente, okay. Porque provoca bastante raiva também, não é? Seja, exatamente. Esse autoritarismo em excesso é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Para nós não provocarmos os nossos filhos. Os nossos filhos à ira. A ira, né? Exatamente. Aquela inflexibilidade. E o laissez-faire. Exato. E por outro lado, a permissividade excessiva, ou o chamado laissez-faire, não é bom porque a criança fica sem perceber muito bem o que é que lhe é permitido e o que é que não é. Ela fica insegura. Ou seja, pais demasiado autoritários ou demasiado permissivos geram insegurança nas crianças, porque elas precisam de limites, a criança precisa de limites para se sentir segura, mas também precisa de ter a capacidade de tomar decisões, de ser levada a tomar as melhores decisões. Então, tanto num caso como no outro, é mau, ok? É mau para a criança e depois isso vai se repercutir na vida adulta. Não é? Sim, para a criança se desenvolver emocionalmente, exatamente. A menos que haja uma intervenção externa, né? haja uma busca de apoio, uma intervenção para tratar disso. E essa é uma das perguntas, Ângela, que já temos aqui, foi a Lígia que trouxe, a nossa Lígia, que também é facilitadora de um dos novos grupos de apoio, né? Que foi aberto. Que ferramentas podemos utilizar para atingir uma inteligência emocional equilibrada, saudável, não é? Quer sejamos pessoas bastante emotivas ou muito reprimidas, pouco emotivas. Algumas ferramentas, Ângela, sim, a primeira coisa é procurar ajuda, porque quando nós crescemos com um fraco desenvolvimento em termos de inteligência emocional, e é fácil nós percebermos isso pelas reações que temos no dia a dia, pela forma como reagimos no trabalho ou pela forma como reagimos com a nossa família, ok? É fácil nós identificarmos isso. E então a melhor forma de nós desenvolvermos e adquirirmos ferramentas é através da ajuda psicoterapêutica, ok? Num grupo de apoio à autoajuda, num consultas de psicologia, porque por trás de uma fraca inteligência emocional há traumas. Pois. E esses traumas têm que ser tratados. E muitas vezes são ligados, Ângela, peço perdão, com aquilo que tu disseste, com a ferida paterna ou ferida materna. Ou seja, exato, estão sempre ligados, porque lá está, o primeiro espaço em que nós começamos a desenvolver-nos enquanto pessoas, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, é a família, não é? É a família. E obviamente que se... Eu não estou a ouvir bem, pastor, peço desculpa, está longe do microfone, não ouço. Sim, e agora? Estão a ouvir? Sim, agora sim, está bom. Os primeiros anos de vida, né? Sim. São muito importantes e são aqueles que nós estamos com a família, normalmente, ou estamos com algum adulto. Sim, ou numa instituição também, não é? Então, se as pessoas que estão a cuidar de nós, elas próprias também já são pessoas que já com problemas a nível de traumas emocionais, etc., obviamente que elas vão passar por isso, porque assim, há uma coisa muito interessante que eu gostava de dizer, é que os problemas emocionais, eles passam de geração em geração, são transgeracionais, ok? Ok, então lanço-te uma pergunta aqui da Telma, agarra essa ideia, Ângela, não te esqueça. A Telma, que é psicóloga e está em Moçambique e também está num dos novos grupos de apoio, ela pergunta: quando uma criança sofre abuso,
Uhum. poderá reproduzir mais tarde na sua família, ou seja, na sua nova família? Pode, obviamente que pode. E nós sabemos que muitos dos abusadores sofreram abusos. Está aí a prova, não é? Foram Muitos vítimas dos também. abusadores sofreram abusos, foram vítimas de abuso, ok? Não significa que não haja pessoas que consigam, de alguma maneira, não perpetuar. Há pessoas que conseguem, a custo de si próprias, ou seja, engolindo muitas dores, se calhar transpondo essas feridas para outros objetos ou para vícios, mas nem todas as pessoas que sofreram abuso sexual, por exemplo, abusaram dos seus filhos. Mas o que acontece normalmente é que quase sempre isso acontece, ok? Porquê? Porque é tido como um comportamento, a pessoa interioriza aquele comportamento como algo normal. Era normal fazer aquilo naquela família. E a criança vai crescendo com essa sensação de normalidade, que não é normal, mas que... E às vezes o abuso sexual, Ângela, não é, como eu disse, chegar a vias de facto, a Não, detox, aquilo ali. Às vezes são coisas muito mais light e que exato, são normais, não é? exato, São normais. Por exemplo, casas onde as crianças são muito expostas à pornografia ou à sensualidade. exato, Em certas faixas etárias, isso não deixa de ser um abuso, exato, eh, portanto, para aquilo que elas conseguiriam captar, ou deveriam exato. captar, não é? E dou-lhe um exemplo ainda mais flagrante, que é, eu quando era miúda lembro-me que as minhas tias, quando tinham os filhos, era normal, e assisti a isso várias vezes por parte de uma familiar, estar a mudar a fralda ao bebê e dar-lhe beijinhos nos órgãos genitais. Hum, Para ela aquilo era normal. hum, E mesmo, eu vou ser muito, tipo, vou mesmo ser assim curta, isto não é grossa, mas mesmo desde dar beijinho, morder, eu via aquilo. hum, Hoje a gente sabe que aquilo não é normal, porque mesmo o bebê nós temos que respeitar hum, a, portanto, a genitalidade da criança, mesmo sendo bebê. Mesmo sendo bebê, eu como mãe não tenho qualquer tipo de autoridade de fazer algum tipo de toque que não seja respeitoso. Isso é abuso, isso é uma forma de abuso. yeah. As pessoas podem me ouvir e achar que é radical, mas não é radical, é verdade. Não, isso vai ter É verdade, consequências isto é uma depois, forma não de é? abuso. Sim, porque inevitavelmente é um abuso. Yeah. Mas Ângela, estamos quase a chegar ao final do tempo, aliás, até já chegamos, mas vou-te lançar uma última pergunta, que também é da Lígia, uhum, que é até que ponto um relacionamento com Cristo uhum. e também com uma congregação pode auxiliar a inteligência emocional. E peço que sejas mesmo sincera, Sim, pá, porque nós exato, estamos vou aqui ser, para falar a verdade em amor, não é? exatamente. Depende de muitas coisas. Depende da saúde da própria congregação, da saúde emocional, dos líderes da congregação e da própria congregação. Como nós Hum, sabemos, não há igrejas perfeitas, ok? uhum, E mesmo tendo uma relação com Cristo, tendo um relacionamento com Cristo, nós sabemos que a nossa alma precisa ser tratada, não é? E todos nós, enquanto cristãos, precisamos também, não podemos olhar só para a questão espiritual. Nós somos seres tridimensionais, temos um corpo físico, temos uma alma e temos um espírito. E nós sabemos que em termos espirituais, nós, tendo uma relação com Cristo, nós estamos restaurados. Mas em termos emocionais, não estamos. Porque se Deus fosse restaurar-nos emocionalmente naquele momento, nós não suportaríamos. Porque nós todos temos marcas do passado na nossa vida, uns mais, outros menos, mas todos temos, ok?
Então, e como eu falei na questão das heranças transgeracionais, nós podemos ter marcas emocionais na nossa vida que nós não vivemos, não vivenciamos, mas que outras pessoas da nossa família lá, os nossos antepassados vivenciaram e ficaram registadas, não no DNA, mas na vida mental, ok? Hoje já existem estudos sobre isso. Então, nós todos temos marcas, então o facto de eu ser cristã e de estar a frequentar uma igreja não significa que que eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente. A igreja pode ajudar no sentido em que eu sei que tenho um Deus que me ama e um Deus que me aceita da maneira que eu sou e que me pode ajudar a ser uma pessoa diferente. Mas para isso ele cria recursos através das pessoas, através dos trabalhos que são desenvolvidos. Infelizmente, nem todas as igrejas têm uma visão muito virada para as questões emocionais. Felizmente, no nosso caso, nós temos. Então, nós temos que procurar aquilo que a igreja nos oferece em termos de cura emocional, ok? Então, nós precisamos dessa cura, precisamos de ser tratados emocionalmente. Uhum. Então, uma igreja que tenha uma boa estrutura nesse sentido, obviamente que é uma grande mais-valia e obviamente que pode contribuir imenso para que a pessoa possa desenvolver a sua inteligência emocional. Mas Eu obviamente depende de muitos fatores. Muito obrigado, Ângela. Vou agora pegar aqui e fazer uma transição para a breve entrevista que vamos ter, já, portanto, a seguir, não é? Uhum. Deixem-me talvez só dizer antes que, na minha opinião, para uma igreja ser saudável, a liderança tem de ser muito transparente. Exatamente. Não pode pôr Uhum. máscaras quando está no púlpito ou está à frente. Exato. Porque eles vivem uma mentira, passam a mentira para as pessoas e obrigam as pessoas a mentir. As pessoas ali também têm de pôr máscara, têm de fingir algo que não são, ou seja, ficam dupla, dissonante, e isto faz parte da doença e não da cura. Portanto, uma igreja não saudável adoece. Exatamente. Uma igreja não perfeita, mas saudável, é usada por Deus. Exato. Para Exatamente. nos curar, para nos tratar. A verdade é essa, não é? Sim, é isso mesmo. Estavas a falar de pais autoritários. Às vezes nós não temos pais autoritários, mas podemos ter pastores. Mas temos líderes autoritários. Exato. Líderes de jovens, etc., que são Exatamente. padres ou freiras. Aliás, eu ouço histórias aqui em Portugal da outra geração, de malta que andou em colégios de freiras e não sei o quê. Parece um de terror, não é? Exatamente. É um autoritarismo. Pronto, isto aqui adoece, obviamente, não é? Claro, claro que sim. Ângela, e nós em Portugal temos uma história de autoritarismo de mais de 50 anos lá para trás. Isso fica traduzido no inconsciente coletivo das pessoas. Yeah. Ângela, muito obrigado. Isto é tudo muito rápido. Vamos só fazer. Havia muitas mais coisas para dizer, mas pronto, Obrigado, é o que se consegue num bocadinho. Obrigado. Obrigada eu. Eu vou apresentar a minha querida esposa, vou dar um beijinho antes. Olá, para quem não me conhece. A Ava, eu e a Ava estamos juntos em todos os ministérios. O Tiago já me apresentou como responsável do CR na nossa igreja, né, do Celebrando a Restauração, mas obviamente que isto é feito como casal, e todos os outros ministérios, né, na igreja. Então eu vou pedir à Ava, aliás, eu vou apresentar a Cristina, depois pensava para fazer uma entrevista à Cristina. A Cristina, pode já ligar o teu micro. A Cristina tem uma carreira cristã já bela e longa, não é? Com muita experiência, de multi, né? Vários tipos de experiências, e isso nos enriquece imenso. Temos construído uma amizade há 3 anos para cá. É uma das pessoas da igreja que trabalha muito próximo de nós. Ela é cientista social e também pertence à equipa do Celebrando a Restauração da ICMAV. E
decidiu entrar num grupo de apoio à autoajuda destes últimos, né? Nós abrimos recentemente 6 grupos, 2 há menos de um mês, não é? Então, força aí, Ava. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Olá, Cristina, minha amiga. Que bom estares aqui e que bom aceitares esse convite para estar conosco e responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, Cristina, que eu queria fazer é por que tu decidiste investir tempo nesta fase da tua vida pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda? Boa tarde, Ava, boa tarde a todos. Foi uma decisão conjunta entre mim e o pastor Danilo. E eu já há um tempo que andava a sentir e que andava a pedir orientação para tratar da minha alma de uma forma mais profunda, porque sofri diversas perdas, algumas recentes, outras na infância, e sentia que era necessário tratar dos bloqueios, como falou aqui a doutora Ângela, dos traumas e das perdas, numa espécie de uma motricidade mais fina, indo mais ao fundo, e portanto que era necessário abrir as gavetinhas e reorganizar as gavetinhas da alma. Muito bem, obrigada, Cristina. É muito importante realmente, como tu dizes, abrir as gavetas, né? E irmos tratar de coisas que muitas vezes nós sabemos que temos por tratar, mas queremos deixar de ir até com a chave, né? Obrigada, Cristina, é muito bom. A segunda pergunta, amiga, que eu tenho para ti é quais as principais diferenças sentidas por ti entre um pequeno grupo e um grupo de apoio à autoajuda? Porque a Cristina, ela lidera um pequeno grupo, um PG, e também está, como ela referenciou agora, como participante de um grupo de apoio à autoajuda, né? Então, para ti, quais são as principais experiências sentidas, né? As diferenças sentidas? Bem, é um grupo muito diferente, não é? Muito diferente. Um pequeno grupo, o foco é aprender mais sobre a palavra de Deus, não é? É levar-nos a refletir a palavra, é o debate de um tema onde também se privilegia o convívio com os demais, porque nós temos uma igreja muito grande e, portanto, um pequeno grupo permite-nos conhecer mais profundamente as pessoas que estão connosco, não é? Portanto, conhecermos as dificuldades do dia a dia, debatemos as dificuldades, a palavra que ouvimos no domingo anterior, e, portanto, é algo, é algo entre nós e sobre as nossas experiências recentes, não com um objetivo terapêutico, embora também ajude, não é? Mas é um objetivo de confraternização e de conhecimento da palavra, basicamente. Um grupo de apoio de autoajuda é um grupo terapêutico, que não tem uma vertente cristã, é um grupo terapêutico cuja vertente é mais virada para a psicologia, onde se fazem reflexões profundas viradas para a cura da alma, onde se partilham sentimentos, emoções, traumas. É uma oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração pelo lado de dentro e deixando que tudo aquilo que está escuro no quarto escuro da alma possa sair e nós possamos reorganizar a nossa maneira de ver as coisas e a nossa autoestima e a maneira de nós olharmos para nós. É um grupo de descoberta do nosso eu. Muito obrigada, Cristina. E é muito bom, né? Nós temos esse privilégio de termos na ECMA pequenos grupos ativos, né? Onde nós podemos estudar mais, como a Cristina falou, acerca da palavra de Deus, também convivermos e termos os grupos de apoio à autoajuda, onde podemos ir a fundo e tratarmos realmente das nossas emoções, das nossas dores. Muito obrigada, Cristina. É mesmo muito bom ouvir o teu feedback acerca dessas diferenças, né? Porque há pessoas que se calhar estão
estão a nos ouvir agora ou estão na nossa igreja e pensam que, ok, já estou num pequeno grupo, então é suficiente, ou já estou num grupo de apoio à autoajuda, mas é um complemento muito interessante, né? Bastante válido. E a última pergunta que eu tenho para ti, Cristina, é se tu queres partilhar uma área da tua vida pessoal que estás a trabalhar nesta dinâmicas dos grupos de apoio à autoajuda. Se neste momento tens uma área assim em particular, especial, que tu gostarias de partilhar conosco. É tipo assim, falares de uma das gavetas. Pois, tens as Só chaves que aí. nós somos uma cómoda, não é? Então, somos Hoje uma não há cómoda sigilo. Hoje não não há IKEA. As do IKEA são muito segmentadas. A nossa cómoda é mais inteira, então a gente abre uma gaveta e saltam não sei quantas. Mas a gaveta principal na qual eu achava que precisava de mais tratamento foi num divórcio que eu tive, relativamente recente, e que me causou muitas perdas em sucessão. E uma coisa curiosa que eu descobri no grupo de apoio da autoajuda, a maneira, conforme eu vou limpando aquela gaveta do divórcio e das perdas e da angústia e da mágoa e do desgosto e de tantas outras emoções que estão cá dentro, descobri que aquela questão do divórcio, a angústia que me provocou foi do abandono e o sentir-me só, e no pequeno grupo entendi que adivinha da perda do meu pai aos 3 anos, que eu fiquei órfã aos 3 anos, o meu pai faleceu de uma morte relativamente súbita, e este meu divórcio veio ativar essas emoções. Não foi só o divórcio per si, o divórcio é válido, as emoções que provocou, mas ele veio às minhas emoções mais profundas da infância. E é isso que estamos a tratar. Claro que vêm as outras perdas todas de arrasto, a morte da minha mãe. Portanto, estas são as três perdas que mais me marcaram ao longo da vida e que eu estou a tratar, e estou muito feliz com este processo. O grupo é às terças-feiras, eu estou sempre a contar quando é que é terça-feira, porque eu estou mesmo empolgada no processo. Muito bem. Obrigada. Eu é que agradeço por tudo. Obrigada, nossa amiga. Muito obrigado, Cristina. O pessoal tem alguma pergunta? Podem pôr, ainda podemos dar alguns minutinhos. Sobre os grupos de apoio, por exemplo, nós estamos a pensar, né, temos como objetivo de fé abrir mais 1 ou 2 grupos após o verão, ou seja, fazer o marketing em setembro e começá-los em outubro. Já temos aqui uma lista de pessoas pré-interessadas. Não sei se alguém que esteja num grupo. Jandira, estás aí na Suíça, estás-nos a ouvir? Tens é de ligar aí tens é de ligar aí o som. Consegues ligar o som? É assim, eu ligo, mas eu estou conduzida, meu. Sim. Mas isso aí para vocês é canja. Vocês conduzem, vocês dão de comer ao bebê, lavam a louça. É verdade, eu assisti aqui ao Zoom a trabalhar e agora estou no carro, já vi que sem querer liguei a câmara. Pronto, tudo bem, o meu carro é automático e eu consigo. Jandira, tu também neste momento és uma facilitadora de um grupo de apoio, né? E na Suíça é 50-50, metade da malta que está aí, metade está cá em Portugal. Pronto, há sigilo, né? Não vamos quebrar o sigilo, por isso vais ter que falar de ti própria. Neste pequeno grupo onde tu és mentora e és tudo aquilo que
que se faz num trabalho pioneiro, o que é que tem sido mais relevante para ti a nível de inteligência emocional? O que é que tem tocado mais o teu coração, te tem liberto? Ah, É perceber que a parte emocional e a parte espiritual estão muito ligadas. Elas influenciam-se automaticamente. Então, quando nós cuidamos da parte emocional, que é bíblico, a Bíblia é também um manual de inteligência emocional, há depois também ação no mundo espiritual, quer as pessoas sejam cristãs ou não. E para quem está de fora e avalia, isso é muito agradável de ver e daí ressalvar e concordar com o que a Ângela disse da importância, a questão emocional é mesmo muito importante. Agora, assim, algo mais prático. Para mim, receber o feedback de alguém que vive mais livre, e eu também vivencio isso ao longo de vários grupos que participei, deste grupo onde estou também, quando nós passamos a ter uma gestão emocional e a identificar comportamentos, hábitos, de onde vêm, e começamos-nos a libertar de tudo que é tóxico e de tudo aquilo que é mau, produz isso mesmo que disseste. Nós ficamos livres. Sim. Jandira, E, no teu caso, no caso, podes concretizar algo, alguma coisa que tem te enriquecido, alguma coisa concreta, como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional? como mãe, sim, eu tenho estado muito focada em relação à maternidade, em relação aos meus filhos, como Em que, por não, exemplo, em que tem enriquecido como mãe? não ser tão crítica, falho muito ainda estou a aprender, mas não ser tão crítica, não ser tão intransigente, chegar a casa e não ver só aquilo que está errado, ver também o que está certo, praticar o silêncio proativo com os meus filhos, muitas vezes. Explica lá isso, explica lá o silêncio proativo. No meu caso, ajuda-me a não ser tão crítica. Ajuda-me a não estar o tempo a bombardear com aquilo que é proativo nesse sentido. Então eu calo-me, não me torno repetitiva e cansativa, porque eles depois deixam de ouvir e aquilo acaba por ser normal para eles já não consideram. E eu noto que quando falo, numa outra altura, num outro contexto, não criticando, eu consigo ser ouvida, eles conseguem entender e estão muito mais abertos àquilo que eu quero dizer. No momento em que eu, como antigamente fazia muito mais, criticava ou só focava no negativo, não resultava. Eu estava-me a desgastar. Esse é um exemplo prático que eu posso partilhar aqui. Muito obrigado, Obrigada. Jandira. Obrigado. Foi aquilo que a doutora Ângela disse, né? Se nós quisermos, né, há o potencial de estarmos sempre a nos desenvolver emocionalmente. Isso significa na minha relação comigo e com os outros, não é? E todos nós somos filhos, ou somos pais, vamos ser avós, né? Temos outras pessoas importantes. Nós estamos mesmo quase a encerrar. Há uma pergunta da Lísia. Olá, Lísia, de novo. A pergunta é, a Lísia diz, o programa está muito interessante, tem algumas pessoas que desejam integrar o grupo de apoio e autoajuda. Quais são os procedimentos? Obrigado. Então, muito rapidamente, há aquela conversa de triagem, Lísia, que tu fizeste penso que foi com a Laila.
Portanto, nós mandamos aquele e-mail, é preciso ler, que é para se perceber o que é que se pretende com um grupo de apoio à autoajuda, quais os valores, o nível de compromisso, que é muito elevado, que é para que a pessoa que entre no grupo não sabote, alguma pessoa não sabote o potencial terapêutico do grupo e o grupo passar a ser quase um grupo normal de igreja, né, que não tem potencial terapêutico, pode ter potencial, por exemplo, para a inteligência espiritual, para a inteligência interpessoal, não é? Portanto, enfim, mas é preciso realmente a pessoa passar por essa triagem, perceber o que é um grupo e assumir esse compromisso. Agora, pessoas da mesma família ou muito próximas, tipo assim, duas amigas muito próximas, pai e filhos, cônjuges, não podem, não deveriam estar no mesmo grupo. Isso também quebra a liberdade, logo o potencial curador, terapêutico. Os grupos de apoio à autoajuda são grupos de conversa terapêutica, em certas regras. E quando as pessoas são muito íntimas, há defesas que se levantam, não é? E logo deixa de ser útil as duas pessoas estarem nesse grupo. Então, por isso é que nós esperamos para abrir novos grupos, não é? Pode haver algumas exceções. Eu e a Ava tivemos várias vezes nos mesmos grupos de apoio e autoajuda, mas nós combinamos e conseguimos ser completamente transparentes e falar das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas lutas, das nossas tentações. Estávamos livres já para fazer isso. E isso foi muito impactante para os grupos onde nós estivemos no início, nos primeiros 4, 5 anos, né? Os dois. E depois é que já começamos a estar em grupos diferentes, porque havia muitos grupos. A igreja chegou a ter 12 grupos, numa certa altura, ao mesmo tempo. Neste momento temos 6, queremos abrir. É possível que um termine agora no verão, depois queremos abrir mais 1 ou 2, como eu disse, em setembro. Em relação a Moçambique, o que eu e a Ava estamos a pensar, e portanto partilho já, não é? Em breve, talvez mesmo daqui a alguns meses, podemos abrir um outro grupo. Para isso, por exemplo, eu gostaria de propor que a Jandira e a Ava ponderassem, e a Laila, né? Vocês as três ponderassem a possibilidade de convidarmos a Carol para começar também a facilitar, não é? Portanto, estar na escala de facilitação. E se houver outra pessoa que tenha jeito para facilitar, né, para ser playmaker, daremos a oportunidade, porque isto enriquece muito a dinâmica do grupo. Sim, nós acreditamos que o vosso trabalho em Moçambique é pioneiro e é mesmo de Deus, porque nós não fomos atrás disso. Deus trouxe pessoas de Moçambique atrás disso, então é Ele, né? Se é dele, vai funcionar, né? A Ângela falou das crises. As crises são às vezes muito amedrontadoras, quando a coisa não corre tão bem, mas tem muito potencial. Nós aprendemos imenso nas crises, nos desenvolvemos muito, é só querermos isso, né? Não ficarmos protegidos e com medo nas crises, mas nos abrirmos, avançarmos. Então, não sei se não houver mais nenhuma pergunta, podemos encerrar. Vou deixar mais um minuto para ver se alguém escreve mais alguma pergunta aqui. Vocês podem nos contactar em todos os nossos posts. Há um contacto, ou da doutora Ângela, ou o meu, porque o meu contacto é o da Ava também. E podemos conversar, marcar pelo WhatsApp uma reunião e podemos responder de uma forma mais privada, mais sigilosa, algumas perguntas que vocês tenham. Eu sinto dizer a vocês, a muitos de vocês que são cuidadoras, como eu e a Ava também o somos,
E se nós estamos a sentir como nos sentimos muito cansados, muito desgastados, né, é provável que vocês também, de vez em quando, sintam isso, né? Então é muito importante ponderarem a possibilidade de estarem num ambiente destes, num grupo destes, para falarem. Né? Porque a toxicidade, o desgaste, a ferida sai também pelo falar dela. Ou a emoção e os sentimentos que elas produziram em nós. Porque, como foi dito pela doutora Ângela, né, a mesma experiência pode provocar em nós emoções e sentimentos diferentes. Então, isto é muito rico numa dinâmica de grupo, abre-nos muito, ajuda-nos muito a nos desenvolvermos. Tem a ver com a pergunta da Lígia, lá atrás. Então, não surgiu nenhuma pergunta. Eu vou pedir à Ângela, por favor, para terminares com a oração. Está bem? Vamos terminar então. Pai de amor, nós somos gratos por termos podido ter este tempo onde podemos falar de algo tão importante, Senhor, como a inteligência emocional. A tua palavra, como disse a Jandira, é um manual também de inteligência emocional. Na tua palavra nós aprendemos, Senhor, a forma mais correta e saudável, Senhor, e perfeita de nos relacionarmos em primeiro lugar contigo e depois connosco próprios e depois com os outros. Como a tua palavra diz, que nós devemos amar-te acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos e amarmos o nosso próximo. Então isto é realmente a regra de ouro da inteligência emocional, Pai. Nós oramos, Senhor, nesta tarde para te pedir que tu possas ajudar-nos, Senhor, a cada dia mais nós nos desenvolvermos enquanto pessoas, em termos espirituais, emocionais, psicológicos, Senhor, espirituais, Senhor, que nós possamos realmente buscar esse desenvolvimento, buscar a ajuda que necessitamos para que nós possamos, Pai, nos tornar a cada dia pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, que é esse realmente o objetivo. E este é o nosso objetivo também, Senhor. Através dos grupos de apoio e autoajuda, Pai, nós queremos, Senhor, ser canais através dos quais as pessoas possam vir e possam se libertar, Senhor, de todo o peso da alma, Pai, de toda a dor, de toda a angústia que têm carregado ao longo deste tempo, Pai. Senhor, abençoa cada dia mais este trabalho e toca corações, Pai, que verdadeiramente necessitam desta ajuda emocional e psicológica, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que para que a tua igreja, Senhor, possa crescer saudável, Deus. Nós não somos perfeitos, Senhor, não vamos atingir a perfeição aqui, mas podemos ser saudáveis e podemos também, Senhor, levar saúde emocional e espiritual a outros, Deus. Então usa as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Que assim seja com todos. Amém. Um grande abraço para a malta toda. Um abraço para todos. Um abraço. Que Deus vos abençoe. Obrigada. Tá? Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijinho. Tchau. Deus, tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Deus. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Aqui, Obrigada. Esmeralda. Ainda é dia. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe também. Um Obrigada. resto de fim de semana muito bom, tá? Tchau, Jandira. Cuida. Boa noite, tchau. Ah, Jandira. Tchau a todos. Pessoal do Tchau, Norte. tchau. Há possibilidade de termos a gravação? Sim, nós vamos pôr para aí, talvez na terça-feira. Ok. Aqui, Eu depois posso publicar nos nossos grupos, não é? com certeza. Ok, tenho feito isso de uma bênção, acho que é muito bom. Sim, Muito muito obrigada. obrigado, Cristina. Obrigada pelo vosso trabalho. Uma bênção para nós. Sei, Obrigada. Cristina. Deus te abençoe, tá? Então, tchau. 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 Pipa. Pipa e Tiago. Tchau. Beijinhos. Helena. Tchau a todos. Tchau.